Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Como é que você tá? Oi, aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Tudo legal? Espero que esteja tudo bem com você mesmo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pai Ronald de Xangô, sou dirigente do Céu Semente de Luz, localizado na cidade de Praia Grande. Também sou o CEO do Grupo Sensorial FM e comunicador da Rádio Sensorial FM. Bom, nós estamos aqui no nosso canal no YouTube, trazendo para você aquela série de entrevistas de candidatos que a Rádio Sensorial FM está apoiando, que o Pai Ronald está apoiando, e também, né, claro, buscando pessoas que participam da nossa religião, pessoas que estão na nossa religião, pessoas que vivem a nossa religião, porque isso é muito importante. E hoje eu trouxe um convidado muito bacana, um cara que vai, sabe, falar muito com a gente, que vai trocar muita ideia com a gente e, principalmente, vai falar muito sobre as nossas religiões, muito sobre tudo isso que está acontecendo. E olha que legal que é a pessoa de hoje. Ó, fica vendo que legal que eu estou trazendo. Como é que vai o senhor, meu amigo doutor Basílio? Como é que vai, meu querido irmão Ronald? Estamos aqui na luta, né? Caminhando, correndo os terreiros de Umbanda, Candomblé, fazendo a campanha no corpo a corpo, né? Estamos tocando. Tá, isso que é importante, né, cara? E a gente tá levando aí sempre o que é do bom e do melhor, principalmente nas nossas religiões, né, doutor? Com certeza. Bom, para quem não sabe, doutor Basílio é um cara que está na nossa religião há muito tempo. Ele já o conheço há mais de 20, 30 anos. É uma pessoa digna, isso é eu que estou falando. É um jurista, é um cara advogado, é um cara que... um irmão de filosofia de vida, é um cara que é sensacional. E isso é eu que estou falando, tá, gente? Nós não combinamos nada antes. Ele é um cara que já lutou bastante e luta pela nossa religião em muitos casos, em muitos sentidos. Ele hoje ele e o doutor Edio, eles são os homens da lei dentro da nossa religião. E não tinha como a gente não o escolher para ser o nosso candidato em São Paulo, não só pela amizade, não só por tudo isso, mas também pela capacidade, porque ele sabe os nossos problemas. E como eu disse em todas as entrevistas até hoje, nós queremos pessoas que saibam o que a gente passa. Quais são as leis que a gente pode, quais as leis que nós temos de direito que a gente nem usa. Então, a gente tem que trazer candidatos que estão mesmo dentro da nossa religião, estão sentindo o que a gente está sentindo na pele. E por isso que eu trouxe esse grande homem para fazer uma entrevista hoje. Basilão, não vou nem te chamar de doutor nem de Iogan, tá? Vou te chamar de Basílio, porque eu acho que a amizade permite isso. Basílio, eu gostaria que você fizesse um grande favor para mim agora. Eu gostaria que você resumisse quem é o Basílio a nível religioso e também a nível pessoa. Qual é a sua formação? Se é casado, se não é. Eu quero saber tudo de você hoje. Por quê? Porque a minha intenção é que as pessoas saibam quem é o Basílio. Porque os caras já ouviu falar no Ogan Basílio e no Doutor Basílio. Não, eu quero saber quem é o Basílio, qual é a formação espiritual que ele está, qual é a casa que ele pertence, que eu sei, desde já peço bênção ao seu pai de santo, aquele velhinho, ô velhinho, gente boa, mas você vai falar. E gostaria que você fizesse esse resumo, tá bom, meu irmão, meu amigo? Faça esse resumo. Vamos lá. Eu sou filho de pai Jamil Rachid, sou filho carnal de mãe Lídia de Logunedé, portanto, nascido e criado no seio da nossa família, não é? Eu, como Ogan, confirmado, minha nação é de Jeje Marim, como disse, filho de pai Jamil Rachid, como disse o Ronald, o velhinho, né? Realmente, meu papai está com...
vai fazer agora em janeiro 92 anos de idade. Imagine, e ainda está ativo, vai todos os finais de semana lá para o Vale dos Orixás, que é a menina dos olhos dele. Se ele não for para o Vale dos Orixás, ele fica doente. Ele sempre disse que ele queria deixar algo de concreto para a nossa religião, motivo pelo qual hoje nós temos lá no Vale dos Orixás, em Juquitiba, uma área de 20 alqueires de terra, muito grande, nós não conhecemos nem o limite lá da mata, né? Com tudo que há necessidade para nós, né? Cachoeira, mata, enfim, é um local com uma vibração espiritual muito forte. E 42 anos de luta, me formei há 42 anos, esse ano vai, final do ano, 43 anos de formado, sou advogado criminalista, pós-graduado, sou professor universitário, e minha vida há 42 anos é lutar contra as intransigências que pairam sobre a nossa querida e amada religião. Tem um trabalho muito grande junto com o doutor Edio, que é meu sócio, né? E tendo em vista todos esses ataques que a nossa religião sofre, nós achamos por bem fundar o Instituto de Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, que é o IDAFRO, né? E por intermédio desse instituto é que nós fazemos a defesa de todas as ações de grande envergadura. Tivemos já inúmeras ações, uma das maiores, e que foi um momento em que o Brasil parou, foi o abate religioso, né? O Brasil parou, uma expectativa muito grande de esperar o resultado, né? Porque para a Umbanda nem tanto, mas para o Candomblé é preceito, né? Então, estava todo o Candomblé do Brasil inteiro esperando o resultado desta ação. E depois de várias idas a Brasília para mostrar aos 11 ministros que compõem aquela corte, levando memoriais explicando o que é o abate, né? Porque muitas vezes eles veem aquilo nas mídias e não é exatamente aquilo que eles veem, né? Muitas vezes aquilo que eles colocam é exatamente para denigrir a nossa querida e amada religião. Então, levamos memoriais e provamos que o abate religioso é o abate alimentar, né? Só se pactua o abate religioso, via de regra, quando tem alguma festividade, recolhimento de alguma pessoa, não é? Então, durante a feitura do santo, via de regra, a gente faz o orô, que é exatamente o sacrifício do animal, mas esse animal, para nós, ele é sagrado, né? Sagrado. Nós batemos cabeça para ele, cuidamos dele com todo amor e carinho, e ele, para nós, é sagrado, é um respeito muito grande. E quando é feito o orô, todo o animal ele é levado para a cozinha. Quer dizer, não se joga absolutamente nada fora. A única coisa que fica no assentamento é o egé, que é o sangue, né? Cabeça e as patas e as vísceras, que via de regra você joga fora. Agora, o restante é todo ele levado para a cozinha, não é? E a pele fica para os tambores, e a comida ela é todinha preparada, é uma comida sagrada, é uma comida santa, que é feita para servir quando essa pessoa recolhida sai, que a gente faz o AG1, não é? Então, conseguimos comprovar, motivo pelo qual ganhamos por votação unânime, né? Com a graça dos nossos orixás, foi por 11-0. Tivemos uma vitória linda, espetacular, e hoje todo o nosso candomblé pratica a religiosidade tranquilamente. Você sabe, Basílio, primeiro quero te falar o seguinte. Eu, como umbandista, estava muito apreensivo sobre esse lá no STF. Por quê? Porque as pessoas elas falam aquilo que ela não conhece. Por isso que eu sou um cara muito bem querido, tanto na Umbanda como no Candomblé. Porque tudo que eu não sei, eu pergunto, né? Só reportando a todos, eu falei velhinho para o pai Jamil, não foi por falta de respeito, não. Isso eu sei. Você tem um amor muito grande por ele, pô. E outra, quem está escutando aí do lado é filho do pai Jamil, alguma coisa, lembrando que o pai Jamil me conhece desde os meus 11, 12 anos, ele era grande amigo do pai do Cruz.
Então, a gente começou a se conhecer lá, eu, Basílio, e todos que lá estão. Então, só para comentar, eu chamo ele de velhinho na frente dele, mas não é velhinho de aceitação, não, é velhinho de muito amor, tá? Só para avisar. E se você não conhece, vá conhecer o Vale dos Orixás em Juquitiba, que é maravilhoso. Bom, voltando ao assunto do abate, eu acho muito importante a gente saber o que é um abate, né? Eu sei porque eu sou convidado para várias festas de candomblé, onde depois tem o AG1, tanto que eu passei maior vergonha a primeira vez, quando me falaram AG1, eu falei, não, peraí, esse negócio de G1 não é Globo? Não, é comigo. Eu falei, opa, chegou, né? É, Então, a gente tem que saber antes de falar. E foi muito importante você dizer isso, porque nós temos leis hoje que o seu terreiro utiliza, que a sua casa utiliza, graças ao IDAPRO, graças ao Basílio, por isso que eu falo para vocês que eles conhecem. Tem uma lei que eu comento sempre na rádio, e sempre quando eu encontro ele, eu gosto de comentar e comento aos amigos. Você que está aí do outro lado, com permissão do Basílio, se você hoje fuma, ou melhor ainda, se as suas entidades fumam e bebem dentro de um terreiro, não sei se vocês sabem, mas o terreiro é um local público. Não poderia fumar, não poderia beber. E graças a uma lei que foi feita, foi provado ao Ministério, sei lá eu quem, que é. o fumo, a bebida, tudo são utensílios de trabalho das nossas entidades. Então, você hoje trabalha tranquilo, graças uma das pessoas que correram atrás foi esse homem aí. Então, eu acho que a gente tem que, antes de falar qualquer coisa, a gente conhecer as nossas leis, saber o que a gente precisa. E está aí um candidato que conhece muito bem. Sabe por quê? Quer ver? Eu vou pedir para ele contar a história para vocês. Ô, Basílio, conta a história do IDAPRO que vocês participaram, daquela menina que foi rejeitada no colégio e pedrejada, se eu não me engano. Essa menina que foi rejeitada, nós já interpusemos uma ação, né? Ela, infelizmente, por ser da religião e frequentava com os cordões, né, da gente, colar, ela começou a sofrer intolerância de todas as montas dentro da escola, né? E teve que sair da escola porque acabou entrando em depressão, uma série de fatores psicológicos, né? Era um ataque todos os dias por parte dos coleguinhas. Mas essa incitação começou dentro da sala de aula, né? E, infelizmente, professores não tomam providência, e aquilo foi se agravando e chegou ao ponto dessa menina ter que abandonar os estudos, porque ela acabou entrando numa depressão muito grande, e como o bullying era constante, ela não queria mais ir para a escola, é óbvio, né, coitada? Uma criança que sofre bullying dioturnamente na escola, ela não queria mais ir, é lógico. Acabou por abandonar a escola, perdeu o ano, depois foi feito um tratamento, aí nós ajuizamos uma ação que, diga-se de passagem, é engraçado, você vê como que é as coisas. A mãe teve lá em contato com a direção da escola, foi no conselho tutelar, enfim, foi em uma série de lugares e tudo era fechado, as portas eram fechadas, tinha dificuldade e acabou saindo, indo para a delegacia, fazendo um boletim de ocorrência. Pois bem, como ela houve um bate-boca com a diretora dessa escola, a diretora também achou por bem fazer um boletim de ocorrência até para se salvaguardar, né? Engraçado, nós tomamos conhecimento do andamento da ação quando essa mãe foi intimada pelo Ministério Público para comparecer na delegacia para prestar declarações. Falei, olha, mas e o meu boletim de ocorrência que eu fiz, que fim que levou? Pois bem, eu fui na delegacia, desculpem, para tomar conhecimento, e o boletim de ocorrência simplesmente estava lá arquivado. E o da professora deu andamento normal. Olha só que fim de mundo. Aí nós pedimos desarquivamento desse boletim de ocorrência, aí entrei com uma representação, tendo em vista a representação do IDAFRO, automaticamente a ação prosperou e nós estamos discutindo essa ação.
Isso acontece muito, viu, Ronald? Isso acontece dioturnamente com as nossas crianças em escola. Porque, via de regra, a criança vai com cordãozinho ou vai qualquer coisa que identifique como sendo das religiões afro-brasileiras, começam a sofrer bullying por parte dos outros coleguinhas. Então, a formação, a educação é muito importante. É o que a gente sempre fala, isso começa na escola, os professores é que tem que saber, as mães, né, educação de casa também, a formação dessas crianças, porque é inadmissível uma criança que pratica a religião de matriz africana ou de Umbanda sofrer esse tipo de procedimento. É realmente um absurdo. Agora, outra coisa, você falou aí do fumo, né? É muito importante isso daí. Quando eu vi que essa legislação ia começar a tomar vulto dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu comecei a participar lá dos debates para que fosse sancionada a lei, fosse aprovada primeiro pela Assembleia Legislativa e depois iria a sanção pelo governo do Estado de São Paulo. E eu comecei a acompanhar e fiz um debate junto com os deputados e provei por A mais B na Comissão de Justiça da necessidade das nossas entidades praticarem a caridade por intermédio do fumo. Então, é aquilo que a gente sempre fala, assistência dentro do terreiro, via de regra descalço, para que tenha o positivo com o negativo, com o chão, né, positivo e o negativo, e a entidade, por intermédio da fumaça ou por intermédio da bebida, ele descarrega a pessoa, ele manta a pessoa, então conseguir provar por A mais B da necessidade, porque eles estariam, caso aprovasse a lei, estariam ferindo exatamente, prejudicando a nossa religião. E por A mais B conseguir comprovar, e hoje na própria lei, se você pegar o artigo 6º da própria lei, está lá garantia da nossa religião em poder praticar a caridade por intermédio ou da bebida ou do cigarro, né? Por intermédio dos pretos velhos, o cachimbinho dele, o Exu por intermédio do charuto, o caboclo por intermédio do charuto, as pombogiras por intermédio da sua cigarrilha, seu cigarro, e nós estamos aí praticando a caridade. E vamos que vamos. Você sabe que eu tenho uma tatuagem aqui na mão, ó, deixa eu ver se dá para pegar legal, de Exu. E eu fui abastecer o carro e eu fiz assim pro rapaz, Basílio, ó, tô achando. E o cara viu. O cara falou, senhor, eu não entendo. Foi lá e chamou um outro cara para me atender. Aí eu desci e fui falar com ele. Ele virou para mim e falou, não, o senhor é do diabo. Falei, jovem, eu poderia te meter um processo agora por preconceito religioso. Mas eu quero te falar que eu abasteço aqui há mais de 10 anos e meu dinheiro já pagou muito suas contas. Hoje, um exemplo, ele já vê meu carro, ele já sai de perto. Mas, assim, infelizmente, é aí que eu quero chegar a esse ponto agora. Primeiramente, muito obrigado pelo que você fez, viu, Basílio? Isso nos ajudou muito. Por isso, gente, que eu sempre falo nos assuntos do dia da rádio, eu comento para todo mundo, eu comento para candidatos, eu comento o seguinte, o nosso povo, vou deixar bem claro aqui, tá? Quem está falando sou eu, não é o Basílio, ok? Vier processo para o Basílio, pode vir para mim que eu tenho um ótimo advogado jurista na minha vida. O povo de Umbanda e de Candomblé não sabe votar, infelizmente. Nós sabemos votar indo lá, andando, pondo lá a cédula lá e tudo tal, ou digitando agora. Mas nós não sabemos trabalhar ainda no coletivo. Nós pensamos muito no umbigo de cada um. Eu penso só no meu umbigo, naquilo que está acontecendo agora. A gente não pensa no coletivo. E está na hora da gente pensar no coletivo. Está na hora da gente colocar pessoas que são importantes na nossa religião, que conheçam a nossa religião, que, tipo que ele falou aí, ó, ele começou a perceber um macete errado, ele já foi lá e já entrou. Agora, você pega aquele candidato que gosta
da Umbanda, que gosta do candomblé, tem candidatos aí que há um ano atrás nem olhava para a gente, e hoje fala que ama a Umbanda. Isso é normal. É. Mas nós temos que começar agora a olhar diretamente a nossa religião. Nós temos que nos unir. Em cada cidade eu estou trazendo um candidato. Por quê? Porque, para mim, é o candidato que conhece a religião. Aqui em São Paulo estou apoiando ele, doutor Basílio. Eu estou falando direto isso, eu vou explicar por quê. Porque muita gente me procura. Ô pai. Claro, tem pessoas maravilhosas sendo candidatos, mas eu quero uma pessoa lá dentro que conheça as nossas regras, que conheça as nossas necessidades, que pode nos ajudar bastante. Basílio, eu queria te pedir um favor. Eu gostaria que você agora, e tudo isso que eu disse sobre o povo não saber votar, eu não quero que você comente isso não, porque eu sei que você é candidato e pode parecer que você está falando mal dos outros candidatos. Por isso que eu disse, eu falei. Eu, Ronald, tá? Eu gostaria que você falasse para nós agora por que o Basílio quer ser candidato. Desde quando você saiu para deputado, por que você tem essa vontade? O que você quer como vereador do município de São Paulo? Faça favor para a gente, meu querido. Veja bem, o meu sonho é participar do governo para que eu possa fazer muito, muito, muito mais pela minha religião. A gente, como advogado, somos limitados, né? Eu, o Edio, nós vamos até certo ponto, né? E a gente sabe que tudo nesse mundo é política. Você veja bem, os nossos mais velhos sempre falou que não se mistura, né, política com religião. Motivo pelo qual nós deixamos outros passarem, e hoje você encontra uma bancada evangélica em todos os municípios de São Paulo e do Brasil. Você encontra tranquilamente. Você vai para Guarulhos, você vai para Itaquaquecetuba, você vai para São Bernardo, São Caetano, Diadema, São Paulo. São Paulo, por exemplo, uma cidade com 55 vereadores, nós temos uma bancada evangélica de 19. Então, imaginem, meus irmãos, 19, qualquer projeto de lei que eles colocam está praticamente aprovado. Por quê? Porque eles precisam de 50%. Toda legislação, para ser aprovada, você tem que ter 50% mais um. Eles têm praticamente isso. É só fazer um conchavo com mais alguns, tudo que eles colocam está aprovado. E nós, infelizmente, não temos um representante, uma religião tão grande quanto a nossa, pai Ronald, e nós não temos um representante, é inadmissível. Eu falo que, olha, juntando Umbanda e Candomblé, eu acho que nós somos mais do que essas outras religiões, que eu não gosto muito de falar o nome, porque parece-me que somos nós que perseguimos, quando na realidade é o contrário, né? Até porque você se lembra também de uma ação muito grande que litigamos durante 16 anos contra a Rede Record e a TV Mulher, porque a esse tempo, 17, 18 anos atrás, era insuportável você ligar essas duas emissoras, porque eles colocavam pai de santo de costas para a televisão, que era uma falta de educação total, dizendo coisas, uma barbárie que não era fácil, não é? Motivo pelo qual nós interpusemos essa ação, litigamos até o Supremo Tribunal em liminar, desceu para julgamento de mérito, a sentença foi que nós teríamos que fazer uma gravação e uma semana consecutiva no horário de resposta que eles atacavam a gente, e com tudo pago pela emissora. Não contente, subiram para o tribunal, ganhamos também por votação unânime, 3-0 no Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo, e os procuradores chamaram a gente para que a gente fizesse uma reunião e tentasse chegar num denominador, né? Porque eles iriam novamente subir para o Supremo, e como é uma ação que não é de interesse da sociedade, é um interesse nosso, que participamos das religiões afro-brasileiras, iria ficar mais 15, 16 anos. O que nós fizemos? Fizemos um acordo, diminuímos algumas coisas, fizemos a gravação, chamamos babalorixás do Brasil inteiro,
e fomos ao ar para mostrar o que é a nossa religião. Nossa religião é exatamente aquilo que a gente sabe, não é? Família, é caridade, é fraternidade, é fazer o bem. É fazer o bem, é o que faz a nossa religião, não é? A nossa religião é o pronto-socorro da caridade. Não tem aquele que... Eu sempre falo, faço questão de falar isso. Se pegarmos 1000 pessoas de forma aleatória na rua, eu rasgo meu diploma se 80% já não foi em uma casa de caridade nossa. Não tem como, meus irmãos. É o pronto-socorro da caridade. É nos terreiros que a pessoa, tanto com problema, com o filho, com o marido, com a filha, enfim, qualquer problema que eles têm na sociedade, é lá, na sociedade e na família, é lá no terreiro que ele vai conversar com o preto velho, com o caboclo, com o Exu, tá entendendo? E é exatamente isso que nós praticamos e fazemos de forma gratuita, é o que eles fazem a lavagem cerebral depois das 10 horas, que você sabe muito bem, né, Ronald? Tirando SBT e Rede Globo, meu Deus do céu, todos os canais são evangélicos. E eles fazem aquilo que nós fazemos de graça e que as nossas entidades muito bem sabem, eles contam essas lorotas, porque eles pegam exatamente os problemas da sociedade, não é? E a pessoa vulnerável, ouvindo aquilo, vai lá. Aí, chegando lá, já viu, né? É a lavagem cerebral na cabeça. E quando é idoso, precisa tomar muito cuidado, porque, segundo o Silas Malafaia, ele disse que a pessoa, numa certa idade, já tem que fazer um inventário, já tem que fazer uma doação para a igreja. Ora, é inadmissível umas coisas. Não, detalhe, não é só Malafaia, não. Quem estava falando isso também, que eu vi, eu presenciei, foi o da Igreja Universal, deu branco o nome dele. Eles fazem. Infelizmente, a Universal, inclusive, o número de ações que eles têm nos tribunais é coisas absurdas, porque a pessoa vai lá, vulnerável, numa situação, sabe? Eles vendem até o cantinho no céu, só que tem que passar a casa, e já tem aí uma equipe que já vai com a pessoa para o cartório, já lavra, aí quando a família vai tomar conhecimento, aí é complicado, aí você tem que entrar com ação, e é exatamente o que eu digo, o que tem de ações hoje nos tribunais de todo o Brasil é uma coisa absurda, que eles tomam mesmo, infelizmente, aquilo que nós não aprendemos e nem queremos praticar, porque a nossa religião entende que aquilo que vem de graça, vai de graça, não é? Nós precisamos, obviamente, uma ajuda, muitos terreiros são local locado, né? Via de regra, paga água, paga luz, e é o que eu sempre digo, nós não temos isenção de absolutamente nada. Um dos trabalhos que eu quero desenvolver é exatamente esse, sabe? Para nós tudo é difícil, por entender que as nossas casas são públicas, eles entendem que é comércio, tem estatuto, tem CNPJ, então é tudo mais caro, tem um agravamento da água, da luz, tá entendendo? E pagamos IPTU, é uma série de coisas que a gente tem e que, por analogia, deveria se estender para todas as religiões. Mas nós encontramos uma série de problemas, uma série de dificuldades para buscar os nossos direitos, infelizmente. Então, o que eu quero é exatamente isso. Eu quero ter o poder para poder fazer algo pela minha família. Eu vou ser muito sincero, Ronald, eu tenho 68 anos de idade, tenho aqui uma equipe de advogados, não precisaria estar atrás de campanha de nada, mas eu me sinto, sabe, super feliz, muito contente, satisfeito em fazer algo pelos meus pais de santo, pelas minhas mães de santo, pelos meus queridos e amados irmãos de Umbanda, de Candomblé, Catimbó, Jurema, sabe, nossa religião é tão linda, tá entendendo? Por que essa perseguição tão grande, sabe? É inadmissível, entendeu? É inadmissível pessoas da alta sociedade que vão lá à tarde conversar com os babalorixás, com os pais das mães de santo, mas ele ali fora, se você perguntar para ele, ele fala que ele nunca foi numa casa dessa, sabe? Então, é umas coisas tão besta, é uma ignorância que não tem tamanho.
Motivo pelo qual, viu, Ronald, nós aparecemos com um tamanho desse, assim, ó, pequenininho no censo. Você pega o censo, mas essa religião não aparece, o percentual é tão pequenininho assim. Sabe por quê? Porque não se apresentam como tal. Infelizmente, chegam lá, fala que é espírita ou fala que é católico, tá entendendo? As pessoas que eu sempre falo, em todos os terreiros que eu vou, chego pro pessoal da gira, são filhos de santo. Quem daqui que se apresenta no trabalho como tal? São muito poucos. Via de regra, que é proprietário da empresa ou é gerente, então não tem problema. Agora, se trabalha numa empresa grande, numa multinacional, ele fica quietinho, porque ele tem medo de se apresentar e, infelizmente, se tiver algum evangelho que a perseguição é muito grande, ele pode ser mandado embora. Então, é o que eu falo, nós temos que ter... a religião tem que ter identidade, tem que ter identidade. Você sabe que você me comentou aí sobre o negócio dos 80%, que aparece, né? No terreiro de Umbanda hoje, 80% das pessoas que adentram dentro de um terreiro é problemas emocionais, não são espirituais. Né? Eles querem um abraço. Eu fiz uma live, por sinal, quero mandar um beijão para o pessoal do Sem Vírgula, que não é da religião, e quando eu falei, eles fizeram cortes, e quando eu falei que 80% das pessoas que frequentam o terreiro vai lá para receber um abraço de preto velho, teve mais de 500 mil visualizações. Por quê? Porque é a verdade. Hoje nós tratamos de uma forma e nós não temos uma representatividade, a gente não tem uma pessoa que nos representa. E outra, vou falar de novo, é eu que estou falando, não é o Basílio. Nós temos, é que eu estou aproveitando o meu advogado aí, tá? Porque ele é meu advogado também. Nós temos, tá? Que entender o seguinte: dentro da Umbanda existem vertentes, dentro do Candomblé existem nações, ok, Basílio? Estou falando certo? Sim, certo. Dentro desse 19 que ele comentou um exemplo, existe cada uma igreja. O nome tal, nome tal, nome tal. Eles brigam o ano todo, que a igreja é melhor, que a outra é melhor, que o outro pastor é melhor, mas na hora da votação, na hora de votar, eles se unem todos. Escolhem Verdade. 5, 6, 7 candidatos e todos votam nesses 7. Por quê? Ronald, Porque eles... se você pegar os candidatos aqui de São Paulo, esses 19, são 3 da Renascer, 3 da Universal, 3 da Universal, Mundial. 3 da União. Essas várias facções que eles têm, 3, 4, todos eles entram. Todos eles entram. Então, foi isso que eu disse. O que acontece? Eles sabem votar, eles deixam a diferença de lado. Ah, não, porque eu sou de nação Queto, eu sou de Nagô. Eles esquecem isso, eles esquecem totalmente isso na hora de votar e Sim. votam nisso. Por quê? Porque o interesse deles é o mesmo. Sim. Eles esquecem o lado. É a liberação de igreja, de impostos, parará, e outras coisas. Então, nós temos que parar de pensar só no nosso umbigo, de falar assim, eu não vou ali votar no Basílio porque ele é de Candomblé e é do pai Jamil. Eu sou do pai Varela. Que tem a ver? Nós temos... Mas é aquela velha história, eu saio em nome da religião. Eu saio em nome de todos esses, não é? Eu saio para buscar o direito. Hoje, o que eu sempre falo, papai, hoje, um pai, uma mãe de santo, um babalorixá e uma ialorixá, eles têm um cargo de ministro religioso. A grande maioria nós não sabe. Eles têm um poder tão grande, ele faz um casamento religioso com efeito civil, ele pode ser sepultado no próprio terreiro, desde que esse terreiro seja próprio e esteja em nome da personalidade jurídica. Ele pode entrar num hospital a qualquer hora do dia e da noite. A grande maioria chega no hospital, ele é barrado, tá me entendendo? Ele volta, coitadinho, e para visitar o filho de santo dele, muitas vezes, no horário de visita. Agora, por quê? Porque não conhece, existe uma lei especial para isso. Caso não deixe, chame uma viatura. É um direito seu que está sendo cerceado.
Tá me entendendo? A gente busca passaporte, sabe, pagamento de INSS. Para a mulher, por exemplo, é muito importante. Quando vem o período gestacional, ela se afasta, recebe, sabe? Então, e tudo isso aí são lutas que nós travamos, eu, o doutor Ed, o doutor Anivaldo, aqui em São Paulo, são lutas que nós travamos nos tribunais para conseguir, por analogia, os mesmos direitos, por extensão do benefício dado a um padre, a um pastor, nós também temos, todos os pais, mãe de santo, babalorixá e arorixá, têm o mesmo direito que o padre. Agora, você vê, um padre, por exemplo, quantos anos ele tem que estudar? Ele tem que ir para colégio, ele tem um monte de coisa. E os nossos, graças ao bom Deus, graças aos nossos orixás, foi uma dádiva dada, porque os mais humildes da nossa querida e amada Umbanda e de Candomblé, nós temos pai de santo que são analfabetos, mas ele tem o mesmo direito. Está entendendo? Então, são lutas que a gente trava perante os tribunais, aos tribunais superiores, e que a gente vai buscando. É o que eu digo, Ronald. Eu não quero nada para mim, eu não vou ganhar nada. Eu não posso legislar para mim, eu só posso legislar para minha família. E é o meu sonho. Meu sonho é esse. Eu gostaria de, quando tiver que subir, eu deixar alguma coisa que fala, pô, isso aqui foi o Basílio. Apesar que eu já tenho muita coisa que pode dizer que foi eu. É porque, como você sempre fala, a nossa religião é desinformada. Todo mundo sabe que pode fumar. Agora, quem conseguiu, ninguém sabe, não é? É o que você sempre fala, inclusive, para mim. Basílio, o que você faz pela sua religião há 42 anos, você não precisava de pedir voto. Você teria que explodir de voto. Se fosse os evangélicos, o trabalho que você tem, você estourava, você entrava como presidente da Câmara Municipal. Mas, infelizmente, o nosso povo, você tem que ir pedir, implorar para ele dar o voto para você poder trabalhar para ele. Mas sabe o que é isso, Basílio? Eu falei para vocês que ia ser um papo de amigo hoje. Sabe o que é isso, Basílio? É que as pessoas não interessam para eles, não interessava, que agora tem que interessar. As pessoas queriam saber só lá do terreirinho. Esse negócio de papo, eu tenho a minha Umbanda. Não, você não tem a sua Umbanda. Você trabalha para a religião Umbanda, onde você tem que conhecer tudo da Umbanda, suas vertentes. Eu não tenho o meu candomblé, um exemplo. Eu não sou do candomblé, estou dando um exemplo. A minha nação é melhor. Não, todas as nações são boas, cada um tem seus fundamentos, tem suas coisas. Bom, Basílio, eu vou te deixar à disposição para você falar o que você quiser. Chame teu povo, aquele que não te conhece, aquele que conhece, para votar em você. Como eles acham? Qual é o seu número? Conte tudo, que agora é o momento. Doutor Basílio, manda pau aí, meu irmão. Meus queridos e amados irmãos, eu creio que a grande maioria já me conhece, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o Gam Basílio de Xangô. Tenho um trabalho de 42 anos em pró da defesa da nossa querida e amada religião nos tribunais de todo o Brasil. O que a gente pede é o entendimento e compreensão de que nós necessitamos de ter representante que possa gritar e buscar todos os nossos direitos, porque direitos nós temos, só que existe uma distância muito grande entre o direito e a prepotência do direito, né? Muitas vezes a gente tem o direito a tal, mas via de regra, chega no lugar, é empecilho daqui, é empecilho de lá, como, por exemplo, o IPTU. É um direito que as casas têm, mas via de regra, quando ela é locada, já não tem direito, eles vão colocando empecilhos de todas as formas. Então, meus irmãos, acho que nós temos que ter representantes para ir buscar todos esses nossos direitos. Como eu falei anteriormente, eu não vou buscar direito para mim, eu quero buscar para a minha querida e amada religião. Como disse, sou uma pessoa nascida e criada na religião, sou filho de Alorixá, e a minha satisfação maior é poder fazer algo pela minha religião. Eu não posso deixar que a minha religião seja vilipendiada, seja atacada, discriminada como ela é. Hoje, a discriminação que paira sobre a nossa religião é muito grande, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir
um espaço na Câmara Municipal de São Paulo para levar todo o nosso povo de branco para dentro dessa Câmara Municipal, lutar por nós, fazemos várias reuniões com federações, com Babalorixá, para nós discutirmos aquilo que nós necessitamos, não é? É que eu sempre falo, fazer política aí no Campo Belo, em Moema, é tudo muito fácil. Eu quero ver fazer campanha nas periferias, que a necessidade está exatamente aí, não é? E não só no aspecto religioso, como em todos os outros aspectos. Eu não vou trabalhar numa Câmara Municipal único e exclusivamente pela religião. Eu vou ter que fazer algo pela segurança, pela saúde, e pela educação, que é muito importante. Acho que a educação para os nossos filhos é importante, o ensino integral, para que as crianças entrem nas escolas no período de até meio-dia, das 7 a meio-dia, estudam, tomam café, depois almoçam e a tarde inteira, esporte, ter piscina. Infelizmente, os céus hoje estão todos eles quebrados, piscina quebrada, e as nossas crianças não têm absolutamente nada. Muitas vezes sai da escola com fome, tá entendendo? Passa a tarde inteira, via de regra, sem nada, muitas vezes aprendendo aquilo que não deve, né? Porque, infelizmente, nas periferias existe o problema do tráfico, as biqueiras, então, muitas vezes, essas crianças, elas são convocadas para o crime. O que eu não queria, exatamente, sai da escola com jantar também, e já vai para casa cansado, para chegar em casa, ver o pai e a mãe, descansar e no dia seguinte estar na escola. Levar para a saúde mais médicos, especialistas para a periferia, montar mais UBS, porque é uma vergonha hoje em dia uma pessoa depender de um exame e ter que esperar 8, 9 meses. Muitas vezes a pessoa morre e não conseguiu fazer o exame. Isso precisa de acabar. Uma prefeitura que tem um caixa enorme, tá entendendo? Hoje, você vê o pessoal gastando uma fortuna em asfalto, tá entendendo? E você pega muitas vezes, um prefeito que se colocasse ele há 1 ano e meio dentro da Praça da Sé, ninguém conhecia. Você perguntava qual é o nome do seu prefeito, a grande maioria não sabia quem era o prefeito de São Paulo, tá entendendo? E agora, como é véspera de campanha, começa a fazer um monte de coisinhas, né, para tampar os olhos do povo, mas nós precisamos de fazer muita coisa, mas fazer pelo pobre, como eu digo, não é? Porque fazer para o rico é tudo muito fácil. Fazer política no Campo Belo, Moema, como é fácil. Eu quero ver lá na periferia o problema da pobreza, do saneamento básico, da escola, da segurança, não é? Problema de feminicídio, uma coisa que eu acho muito importante é aumentar esses números de abrigos, porque muitas vezes essas mulheres discutem com o esposo, é violentada, é espancada, ela vai para a delegacia, ela ganha uma medida protetiva, e aí? Ela tem que voltar para casa? Ela teria que ter um abrigo, pelo menos para ela passar alguns dias e ver o que ela vai fazer, qual o caminho que ela vai tomar da vida. E nós não temos. Hoje em dia a gente vê que a agressão contra a mulher, o feminicídio, cresce dia a dia. Entendeu? Teria que colocar uma guarda civil metropolitana de mulheres para poder atender a esse tipo de ocorrência, ter psicólogas nesses abrigos para poder conversar com a mulher, para poder conversar com a criança, porque a criança, muitas das vezes, está ali, coitado, vendo aquele espancamento da mãe sem poder fazer nada, entra num desespero e depois sai com a mamãe para a delegacia e depois ficam aonde? Fica na rua, porque não está... Como que ela volta para casa? O homem lá bêbado, com uma faca na mão. Então, nós precisamos de pensar em muita coisa. É só ter vontade. Tendo vontade, tem muita coisa para fazer, Ronald. Qual é o seu número, Basílio? Meu número é muito fácil, muito fácil. 12, que é Xangô. 111, 12.111. Tá. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu me emociono porque a cidade de São Paulo, para mim, é muito importante. Para quem não sabe, está aqui a prova. Eu até peguei da parede da rádio. Ó, não sei se está dando para ver direito, por causa do reflexo, mas esse é meu pai, senhor Roberto Carquejo.
O senhor Roberto Carquejo foi o homem, junto com Jânio Quadros, a fazer. E, com isso, eu tenho um amor muito grande por São Paulo, porque me emociona, porque no dia do velório do meu pai, a bandeira do município foi hasteada no caixão e a Guarda Civil Metropolitana que levou meu pai. Então, pelo respeito que meu pai tem todo dia, que tinha todo dia 25 de janeiro, ele ia lá na Câmara Municipal hastear a bandeira. Então, eu acho que a gente. Meu pai lutava sem ninguém. Bom, deu uma caidinha, mas retornamos. Sem ninguém o conhecê-lo. E, sim, através das prefeituras, tudo, tem a bandeira, tem o município. Muito tempo a Guarda ficou com a bandeira no braço, foi tirado, não sei por quê, porque muita gente não sabe como é que é a nossa bandeira, não sabe como é o nosso hino, como não sabem qual é a nossa bandeira da Umbanda e do Candomblé, e não sabem qual que é os nossos hinos, e não sabem principalmente o que a gente é. Então, obrigado, irmão, um beijo para a cunhada, espero que dê tudo certo na sua campanha e que Xangô e Exu abra e limpe seus caminhos, tá? Eu peço desculpa de me emocionar aqui no final. Grande abraço, irmão. Obrigado, Para viu? você também, meu querido irmão, estou sempre à disposição de você e de toda a minha família umbandista e candomblessista. Um beijo no coração de todos. Um beijo, meu querido. Obrigado. Casa do Trabalho. Só um minuto. Vai. Casa do Trabalho. Mundo da Ricardo. Sensorial FM.